Não foi dessa vez. Infelizmente, Santos perdeu na Vila Belmiro pelo placar de 2-1 para a equipe do Palmeiras e continua em segundo lugar do Grupo B do Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi. Senhoras e senhores, eu sou o Diego Tenório, esse é o seu canal Santos Eterna Paixão, o canal que fala do nosso peixão. E sem mais delongas, o vídeo de hoje é sobre o pós-jogo de Santos 1, Palmeiras 2, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Bom, vamos lá, como todos já viram, o Santos foi derrotado, mas existem algumas ressalvas e eu quero pontuar aqui. Primeiro, vamos falar sobre a postura tática do time no primeiro tempo. O Santos, com os jogadores descansados, ainda em plena forma física, jogou de igual para igual com o Palmeiras. É claro que ficou nítido, né, a diferença de entrosamento, porque o Santos é um time em formação e o Palmeiras, de certa forma, já joga junto há um bom tempo, e aí uma ou outra peça que estava modificada ali naquele momento. O Santos, com a sua equipe titular no primeiro tempo, teve uma baixa logo no começo do jogo, que foi o Tassiano, que entrou como titular e acabou sentindo a coxa, né? Sentiu a lesão, teve que ser substituído por Lucas Braga. Eu disse, né? Não chorem, Lucas Braga, que logo depois, no segundo tempo, seria substituído. Mas o time ainda assim continuou pressionando o Palmeiras, tentando marcar a saída de bola, não conseguiu, é verdade. A diferença técnica era muito grande e física também, pelo que eu pude perceber. E, enfim, Caixinha ficou louco da vida, inclusive na sua entrevista ele disse que o Soteldo desequilibrou e realmente desequilibrou, mas que ele é indisciplinado taticamente no aspecto que ele não obedece necessariamente aquilo que o treinador pede, né? E isso foi um retrato, nessa fala do Caixinha foi um retrato de todo o time, né? Teve momentos em que o Santos começou a recuar a bola, teve momentos em que o Santos começou a dar chutão para frente, sendo que o certo, né, ou pelo menos o que foi treinado, era sair ali com a bola no pé, de toque, né, um tocando para o outro, né? Esse é o Santos da primeira etapa. O Santos abriu 1-0 com o Guilherme e de novo, né, gol de falta, houve desvio e aí acabou enganando o goleiro Everton. E aí logo após, na sequência aí, no finalzinho do primeiro tempo, houve o empate da equipe do Palmeiras. Bom, esse Santos do primeiro tempo. No segundo tempo é nítido, né, com as alterações de Pedro Caixinha, como o rendimento do Santos cai, e não é necessariamente fisicamente, mas sim tecnicamente. O Santos está com um elenco limitado, e essa derrota para a equipe do Palmeiras, ela veio para nos mostrar o seguinte, né, que o Santos precisa de peças. O Santos precisa contratar, precisa ter jogadores de reposição, vamos assim dizer. Vamos lá, o Santos entrou com o Lucas Meirelles como centroavante, ainda está em ascensão, obviamente, e depois segunda etapa ele cansou, foi colocado o Wendel Silva, que acreditem, estava mais cansado que o Lucas Meirelles, não dá para entender, e também não vem agradando nos treinamentos, por isso que perdeu a posição para Lucas Meirelles, né? Enquanto Tiquinho Soares não fica à disposição. E é sobre o Wendel que eu quero falar, né, gente? Na Série B ele começou bem, depois deu uma tirada de pé, e aí eu achei que nesse Campeonato Paulista ele iria muito bem, mas pelo que a gente tem visto, não deve permanecer no Santos para o restante da temporada. Aliás, não deve ser comprado, né? O contrato dele vai até julho, se não me falha junho ou julho, né? Se não me falha a memória aí. E provavelmente ele vai ser devolvido aí para o Porto. Falando um pouquinho também do Santos ainda, mas em relação à entrevista coletiva de Pedro Caixinha, ele disse, né, algumas posições que o Santos precisa, e também falou sobre Gil e falou também sobre Barreal. Barreal, que vem se recuperando de uma cirurgia, né, deve estar pronto aí para treinar com o elenco daqui pelo menos 10 dias, e falou sobre Gil, que o Gil já sabe o posicionamento do técnico em relação não ser escalado e não ser inscrito para os jogos, né? Não está relacionado, desculpa, e ele disse que já teve outras situações e outros clubes que ele passou, então ele foi muito sincero, ele falou assim, eu tenho que dar satisfação resumindo, né? Ele tem que falar, ele tem que ser sincero com o jogador, não com o pessoal da imprensa. Então a imprensa às vezes acaba jogando muita coisa. Enfim, ele não deixa de estar certo, ele é sempre muito educado. Gostei muito da entrevista dele, gostei mais ainda, né, da forma com que ele se comportou em campo, mesmo com o time estando sendo derrotado. E assim, tem que tirar o chapéu para o Pedro Caixinha, tem uma mentalidade vencedora. Ele que entrou com uma equipe totalmente diferente, nenhum de nós imaginaríamos a equipe com que ele entrou contra a equipe do Palmeiras. É um técnico que não vê a questão de tempo, se tiver que mexer
Taticamente ele vai mexer, não importa o tempo, não importa se é 10 minutos no primeiro tempo, se é 45 segundos, ele vai mexer. E ele tá certo, né, em relação às peças, por exemplo, uma coisa chamou a atenção. O Lucas Braga entrou no lugar do Tassiano porque se machucou. E no segundo tempo ele foi lá e sacou o Lucas Braga e colocou outro jogador. E tá certinho. Inclusive o Lucas Braga não gostou, mas não tem que gostar. O fato de ter colocado não dá garantia para ele que ele vai ficar até o fim. Quem é o treinador é o Pedro Caixinha. Então ele quem comanda a equipe, ele sabe quem que ele deve tirar. E ele tem que pensar no bem da coletividade, tem que pensar no coletivo do time. E foi isso que acabou sendo feito, sabe? Vi algumas pessoas criticando já o Caixinha porque não fez um bom trabalho no Red Bull, não fez a Red Bull quase caiu, se ele não tivesse sido demitido talvez teria caído, algo do tipo. Mas a gente precisa se lembrar também que a equipe do Red Bull vendeu o Elinho, que era praticamente metade do time, e depois deu o que fazer, né? Bom, mas enfim, não estou aqui para defender Caixinha, mas só para dizer que o treinador tem boas expectativas, tem boas ideias, só precisa de peças. Então o Santos tem que correr no mercado, não ficar pensando apenas no Neymar, precisa correr no mercado para trazer peças à altura do estilo de jogo, daquilo que ele quer implantar, naquilo que ele quer colocar um Santos protagonista, um Santos propondo o jogo. Então precisamos de peças, né? Então por isso que ele insiste em Thiago Maia, por isso que ele insiste em Nicolas Eliasson, né? O Rolizier também, são jogadores que chegariam para trazer uma outra dinâmica para o time. Se o Santos vai conseguir ou não, aí já é outra coisa. Mas o fato é que esse jogo diante da equipe do Palmeiras mostrou o quanto o Santos precisa ainda de reforços. Lembrando, o Santos está muito melhor do que no ano passado. Só a postura tática do time nem se compara. Mas ainda assim, precisamos de peça, a diretoria precisa acordar, a diretoria precisa trazer jogadores, porque o Campeonato Paulista é um campeonato de tiro curto. Não podemos bobear. E não podemos passar susto em relação a um provável descenso ou brigar para não cair. O Santos tem que brigar pelo topo, mas contratou o técnico certo, um cara que tem visão de jogo, um cara que sabe propor jogo, muito estudioso, mas tá faltando peças e ele precisa de peças. Tanto é que ele já pediu pelo menos 5 reforços, entre um centroavante e um meia. Ele precisa de pelo menos 5 reforços para poder equilibrar mais o time. O time ainda está desequilibrado e, por exemplo, né, gente, tem jogadores que estão sendo relacionados, mas não estão nem entrando em campo, que não tem lógica. Isso mostra a nítida falta de opção no elenco do Santos. Como, por exemplo, o Patrick. O que ele está fazendo no banco de reserva? Por que ele foi inscrito? Não vai jogar. Não vai jogar. Concordo que se o Pedro Caixinha tivesse a vontade ou a intenção de usar ele como meia, na hora que o Tassiano se machucou, ele teria colocado o Patrick ali, mas não colocou. Então é isso, galera. Desculpe o vídeo um pouco longo, mas eu tinha que falar um pouquinho sobre essa questão do jogo. Agora vamos esperar os próximos capítulos. E lembrando, né, o Santos, deixa eu só confirmar aqui, o Santos volta a campo no sábado contra a equipe do Velo Clube às 18h30 e o Palmeiras vai receber o Novo Horizontino às 20h30 no Allianz. Então, gente, o vídeo de hoje foi sobre o pós-jogo do Santos. Um pouco longo, mas tinha que ser dada essa explicação e esta opinião. E eu queria ouvir você que está aí me assistindo desse lado. Qual a sua opinião sobre o elenco do Santos até o momento, sobre o desempenho tático do Santos? Comenta aqui. Lembrando que Diego Pituca, na saída do jogo, ele disse que a torcida está certa de vaiar, né, tá no direito dela, porque compareceu, apoiou e o time não correspondeu. Ainda bem que eles têm essa consciência, né? Comenta aqui, galera. Qual o seu posicionamento, qual o seu ponto de vista sobre esse jogo do Palmeiras e sobre esse elenco do Santos? Um grande abraço, até o próximo vídeo, pode ser a qualquer momento, fui!